6 coisas que conseguimos fazer para ter um maior tempo de vida do equipamento de telecom. Lembrando que tempo de vida é que ele dure mais da melhor forma possível. Então, o que é que a gente hoje consegue fazer e que você consegue passar para qualquer colaborador da empresa? Tá? São 6 pontos que eu achei interessantes, que são importantes do meu ponto de vista. A recarga do equipamento, a recarga de energia. Existem equipamentos de telefonia fixa e banda larga, por exemplo, que normalmente eles ficam lá conectados. E o celular, você faz a recarga quando ele está em um determinado período da bateria. E aí qual é a ideia? Recarga. Você sabe como é que está a parte de energia? Se está com aterramento, se não está com aterramento. Eu já vi situações que os equipamentos davam problema porque tinha curto-circuito no equipamento. E era um problema elétrico. E a recarga tinha essa visão. Então, utilize a parte da recarga do equipamento, ou seja, fazer com que ele tenha energia para funcionar da melhor maneira possível. Tá? O tempo de uso. Eu, em alguns momentos, pego o celular e eu deixo ele parado, porque eu preciso me concentrar para o trabalho ou fazer uma determinada atividade, eu deixo ele parado lá, por mais que ele toque, vibre, e aí você se concentra na atividade. E na parte do tempo de uso, eu também faço com que o meu tempo de utilização do telefone ele seja um pouco menor do que a maioria das pessoas. Você mandar mensagem e a pessoa responder, lógico, dependendo da sua função, é necessário. Mas, se você conseguir usar, por exemplo, vai usar o WhatsApp, usa a versão web, fica no computador, deixa o equipamento lá parado, ou se você faz muita locomoção, aí não tem muito o que evitar, porque você vai utilizar muito o telefone. Mas a ideia é, se você controlar na sua realidade, na realidade dos seus funcionários, uma diminuição do uso, provavelmente isso vai aumentar o tempo de vida, porque ele vai ficar com menos gasto, vamos dizer assim, do manuseio. E o que a gente vai ver que é mais complicado é o próprio manuseio, tem situações que a gente não tem como evitar. Mas, se você diminuir o tempo de uso, normalmente você prolonga a vida dele. A forma de uso. Então, o tempo de uso é quantidade. A forma de uso é, eu utilizo ele, por exemplo, tá? Eu faço atividades embarcado. Eu uso, vamos dizer, navios ou embarcações dentro da água, ou seja, em um meio que não é normal você ter equipamentos eletrônicos. E aquele equipamento pode cair. Você pode ter a forma de uso, eu, por exemplo, faço a faxina. Eu faço a limpeza de um hotel, de uma casa, algo do tipo, ou seja, os serviços da sua empresa têm essa natureza. E as pessoas lá têm um celular. Imagina alguém trabalhando, fazendo essa função e o celular simplesmente cai dentro de um balde de água. Ou cai e o chão está cheio de água sanitária. É bronca. Isso vai ser um problema. Por quê? A forma que você utiliza. Pode até ter diminuído o tempo de uso, mas a forma que você vai utilizar e onde você vai utilizar pode também influenciar o tempo de uso do equipamento. E uma parte que é importantíssima, aí sim, principalmente para telefone celular, é a proteção física, é uma capa, é uma película, é uma proteção para que ele, caso aconteça algo, ele tenha um pouco mais de proteção do que o normal. Essa é a ideia. Então, tem equipamentos e equipamentos, mas creio que todos têm uma capa que é possível você colocar para se proteger um pouco mais. Por mais que ele fique um pouco mais grosso, você pode utilizar isso como recurso para proteger um pouco mais fisicamente. Eu não fiz isso no meu celular assim que eu recebi e já tem umas trincas na tela porque eu bobeei, não comprei uma capa protetora rapidamente e tive esse tipo de problema. Então, isso acontece com qualquer pessoa, você pode ter uma distração ou alguém pode bater, pegar o telefone e ter esse tipo de problema. E a capa, ela auxilia nesse tipo de questão. No quinto, que é o local de uso, é similar ao que eu falei para você de forma de uso, tá? O local é onde é que eu utilizo isso. Vou te dar um outro exemplo. Imagina uma construtora, um engenheiro, por exemplo, as pessoas que trabalham na obra. É barulho para todo que é lado, é tipo concreto caindo, tijolo para um lado, areia para o outro. Imagina o telefone cai, passa um caminhão, já era o telefone. Ou você está em um tipo de obra, você está alto e o telefone despenca. Então, existem locais de uso que você vai ter mais cuidado. E aí,
você tem que observar como é que você vai utilizar o equipamento, qual é a melhor política. E a ideia é, faz uma cartilha, passa orientação. Se você está em tal tipo de ambiente, que não adianta eu passar aqui para todos os tipos de empresa, porque existem diversos. Então, se você tiver algum exemplo, me passa aí que eu te dou mais ou menos alguma ideia do que é que eu acho, tá? Mas existem diversos, até no ambiente hospitalar. Existem também riscos. E aí, a questão do tempo de uso do aparelho está misturado com a sua saúde, porque o equipamento telefônico é um dos mais, vamos dizer assim, sujos os equipamentos, que você tem que limpar, fazer uma asepsia bem interessante. A forma de você limpar ele pode prejudicar o aparelho. É um outro exemplo que depende do local de uso. E existem aí uma infinidade de possibilidades. O ideal é você enxergar a sua realidade, a sua situação e ver quais são as maneiras que existem de ter uma melhor maneira de utilizar o equipamento para que ele tenha um tempo de vida maior. E o manuseio é o principal. Isso não tem dúvidas. A gente tem mais problema no telefone porque a gente utiliza ele, um equipamento pequeno. Então, quanto mais a gente mexe, a gente é que faz o risco dele ter algum problema de cair, de ter defeito, não sempre, mas tem um defeito porque a gente bateu e aí agora está dando um problema. Então, o manuseio que eu acho que é o mais importante, que também é importante junto com todos esses pontos, você enxergar qual é a melhor maneira. Tipo, a pessoa está no escritório, com várias salas, várias mesas. Para que esse cidadão vai levar o telefone para o banheiro? Vai que ele vai lavar a mão sem querer, aí bota o celular lá, puf, cai. É um exemplo. Bota na mesa, deixa lá organizadozinho. Precisa levar para casa ou não? Organiza esse processo, deixa um fluxo fácil e que todas as pessoas fiquem cientes de como funciona. E utilizar os equipamentos da melhor forma possível. Lembrando que tudo isso aqui, ele vale principalmente para telefonia móvel, mas telefonia fixa e banda larga, alguns pontos aqui também você vai poder utilizar. E aí facilita para você ter um tempo de vida maior, tá bom?